Sim, eu sei que eu já publiquei esses vídeos aí, mas acontece que, sei lá, eu quis juntar tudo e postar aqui também. Dane-se, é só isso mesmo. É que quando eu tava editando, eu confesso que fiquei com um pouquinho de preguiça. Aí eu parava e deixava o resto pra fazer depois. Eu ia postando e postando até, né, chegar na terceira e última parte. Mas eu meio que decidi tomar vergonha na cara e compilar tudo em um vídeo só, tá bom? É isso, muito obrigado e agora fiquem com o vídeo. Oi, tudo bem? O meu nome é Vini e seja bem-vindo ao canal do Lobo Solitário. Você já viu Tusk? Bom, Tusk é um filme de 2014 de terror e comédia supostamente baseado em uma história real. Pois é. Porém, antes de falar sobre o filme, eu vou falar um pouco sobre o seu realizador, Kevin Smith. Para quem não sabe, o Kevin Smith, ele é um comediante e cineasta bastante famoso nos Estados Unidos. Ele também é dono de um podcast muito popular por lá. E lembra que eu falei sobre esse filme ser baseado em uma história real? Então, foi de um dos podcasts que ele tirou. A suposta história real é sobre um cara que estava procurando um lugar para morar e acabou achando um lugar bacana que ele podia morar de graça. Porém, ele teria que fazer coisas um tanto complicadas, como se vestir de morsa e agir como uma, 24 horas por dia. E o Kevin Smith achou que seria uma boa ideia fazer um filme de terror sobre isso. Mas ele também é um cara sensato, porque antes de fazer esse filme, ele perguntou aos seus fãs se eles queriam que esse filme acontecesse. É sério, ele até fez uma enquete nas redes sociais e a galera votou que sim. Então agora o filme. Nesse filme a gente conhece o Wallace, um cara dono de um podcast muito popular que ele apresenta junto com seu amigo. Em um desses episódios, eles recebem um vídeo de um cara brincando com uma katana e sem querer descer a própria perna. E eles já acham um bico com isso. Pois é, perna. E eles já acham um bico com isso. Pois é. O Wallace então decide ir até o Canadá para entrevistar esse rapaz, para depois contar tudo pro seu amigo e fãs do seu podcast. E o Wallace é o que você chamaria de, bom, como eu posso dizer isso, um babaca. Ele é arrogante, mau caráter e sem nenhum pingo de senso, tanto que ele vai até esse garoto só pela audiência. Então ele vai, chegando lá ele descobre que o rapaz infelizmente foi de arrasta. O Wallace então frustrado por perder sua fonte de audiência, vai afogar as mágoas em um bar. E no banheiro desse bar ele encontra um papel escrito por um veterano que já tá com o pé na cova e quer compartilhar suas histórias antes dessa pra melhor. E o Wallace pensa, pronto, tá aí a minha oportunidade. Ele entra em contato com o cara e vai até a casa dele. E parando pra pensar, o Wallace é meio biruta das ideias de ir pra casa de um cara que ele não conhece no meio do nada. Se você fizer algo assim, duas coisas podem acontecer com você. Ou você vai acordar sem um rim, ou ter o peidante violado. Mas o Wallace vai e lá ele conhece o Howard, que é um cara até que bem gente boa e com uma fixação por morses. Se você não sabe, é esse bicho aí. Bom, o Howard conta a sua história pro Wallace e dá um chazinho pra ele. O Howard conta que ele era um jovem que sofreu um acidente no meio do oceano e foi salvo por uma morsa, que ele apelidou de Sr. Tusk. O Wallace começa a ficar sonolento até que ele desmaia, e a gente percebe logo que o Howard tem planos para o nosso garoto.
A gente tem também um flashback do Wallace com a namorada dele, e aqui a gente vê basicamente ele sendo o babaca de sempre. E a gente descobre o motivo dele ser assim, que antes dele ser famoso ele era um Zé Ninguém, que ninguém dava a mínima. E a gente descobre o motivo do amigo dele não ir com ele. Bom, na verdade um motivo é outro. Mas basicamente aqui ele fala que o amigo dele não vai com ele porque ele não gosta de viajar de avião, ou tem medo, sei lá, uma parada assim. O Wallace então acorda na casa do Howard em uma cadeira de rodas e ele descobre que a sua perna foi amputada. O Wallace fica em choque e pergunta o que aconteceu. E o Howard diz que ele foi picado por uma aranha e o médico precisou amputar a perna dele. O Wallace não cai muito nesse papinho e, além disso, todos os telefones da casa foram confiscados pelo médico, para que o Wallace não fosse incomodado, entre aspas, enquanto ele se recuperava. No jantar, o Wallace já percebeu que o Howard é um cara meio biruta e grita por socorro, e é então que o Howard revela que ele não é cadeirante e também conta o seu plano. Howard conta que há anos vem fabricando uma roupa de morsa e pretende colocar no Wallace. De um jeito bem peculiar, eu diria. Mais tarde, o Wallace tenta pedir ajuda, ligando para sua namorada e para o seu amigo, mas ninguém atende. E detalhe, o amigo estava na casa dele, junto com a namorada dele. E sim, tá acontecendo exatamente isso mesmo que você tá pensando. Howard aparece e derruba o Wallace, e então começa a sessão de bizarrices. E aqui já vou deixar um aviso de gatilho, porque são cenas bem fortes que, assim, não vou colocar aqui, obviamente, mas caso você queira assistir o filme, fica só essa dica aí, tá bom? Beleza. Howard então modifica o corpo de Wallace e conta um pouco mais de sua história. E fala que desde que ele era criança, sua vida foi muito difícil e quase todo mundo queria fazer mal a ele. Ele diz que foi usado, enganado, molestado e por aí vai. O que o fez criar um ódio e repulsa pelo ser humano, e a única criatura que demonstrou certo afeto por ele foi uma morsa. E por isso ele tá fazendo isso, por isso que ele é um doente obcecado por morsas. O amigo de Wallace recebeu uma mensagem gravada dizendo o que aconteceu com ele. Então eles partem uma viagem para o Canadá para resgatar o amigo. Chegando lá, eles vão até a delegacia fazer o boletim de ocorrência, mas não dá muito certo. E a gente vê também o que aconteceu com o Wallace. Ele está assim. Pois é. Howard transformou o pobre coitado em uma versão sombria do Leôncio. Falando sério, essa parada é realmente sinistra. Mas não chega a ser algo tão perturbador como as pessoas dizem. Até porque dá pra ver que isso é só prótese, maquiagem e tal. E o Howard ainda fala coisas como essas. Bom, o primeiro objetivo de Howard está concluído. Ele conseguiu transformar literalmente o cara em uma morsa. Agora ele quer transformar o cara mentalmente em um animal. Ele quer que o cara seja uma morsa por completo. A gente então vê que os amigos de Wallace estão conversando com um inspetor que vem trabalhando em um caso faz anos, um caso de um serial killer que modifica o corpo de suas vítimas e que provavelmente um amigo deles foi pego pelo mesmo cara. A gente vê também como está sendo o tratamento do Wallace Morsa. Ele está sendo obrigado a aprender a nadar e a comer peixe cru. Pois é, não tá fácil pro nosso menino. E uma coisa que eu esqueci de falar é que o cara que tá ajudando os amigos é interpretado pelo Johnny Depp. Ah, e a filha dele também tá aqui nesse filme.
As coisas parecem que vão dar certo. Eles conseguem chegar até o local, até que isso aqui acontece. Some years back, I was rescued from the island of Ponder Rock, a mere hour after I butchered my sweet savior walrus in order to live. I have marked this occasion for 15 years now by allowing my flickered friend a fighting chance he never had. So, you will fight me, Mr. Walrus, or you will die! Pois é, e eu também fiquei me perguntando que bosta que eu tô assistindo. O Wallace, então, já completamente maluco das ideias, acaba desvivendo o Howard. Os amigos de Wallace o encontram e ficam muito chocados quando veem ele assim. Então que o Johnny Depp aponta uma espingarda pro coitado. E aí que você pensa, pronto, acabou, é o fim. Mas não. É aí que você se engana, meu parceiro, porque o Wallace está vivo e vivendo em um santuário, um lugar para morses. O amigo e a ex-namorada dele vão visitá-lo naquele lugar. E ela dá até um peixinho pra ele. Mas aí que as coisas ficam complicadas, porque o Wallace lembra de uma conversa com a namorada dele, em que ela diz que o avô dela, após a morte da sua avó, chorava muito. E ela tentava consolar ele dizendo, não chore, vovô. E ele diz, não, está tudo bem, é bom chorar. É isso que nos diferencia dos animais, mostra que temos alma. Então, agora no presente, vemos o Wallace olhando para os seus amigos e ele derrama uma lágrima. E ele até tenta falar alguma coisa, mas não consegue. Porque o maluco lá cortou a língua dele. Confesso que ri nessa parte. E o filme acaba assim, com o Wallace sozinho, com o corpo, o rosto brutalmente deformados e sem amigo. E a minha conclusão é que esse filme é bem ruim. Não tenho o que dizer, mas ele é até que criativo. A ideia de transformar um cara numa morsa cirurgicamente é bem da hora. Mas o filme ele se perde bastante no enredo. Ele não sabe se quer ser um filme de comédia ou um terror visceral. E acaba que ele é nada, praticamente. É um filme que ou você ama ou você odeia. Eu achei bem fraco. E olha que eu fiquei chocado com esse filme quando eu tinha 14 anos. Então, é isso. O vídeo, espero que tenham gostado. Se quiser, se inscreva ou, sei lá, dá like. E é isso, valeu e até a próxima.